Buenas hermanos, hermanas, hermanas. Meu nome é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo. Sejam muito bem-vindos ao grupo de estudos e mentoria. Esse é o nosso primeiro vídeo explicativo, né? Um vídeo introdutório ao texto que você já tem aqui disponível. Então vocês leem o texto e vêm para o vídeo, ou faz ao contrário, faz como você quiser, mas a ideia do vídeo então é possibilitar você ter algumas chaves interpretativas do texto, né? Chaves que vão abrir caminhos para você conseguir adentrar o texto. Eu não quero com esse vídeo explicar, né, o artigo. Isso a gente vai fazendo durante o nosso suporte e a nossa aula ao vivo, né, que vai acontecer agora no último sábado do mês de março. Do que trata o artigo? O artigo, então, ele é fruto um pouquinho na introdução do meu mestrado, que eu estudei como as escrituras do yoga foram sendo ressignificadas no seu encontro com a biomedicina, né, com a ciência. Os textos antigos do yoga, a partir do final do século XIX para o início do XX, durante o período de colonização britânica na Índia, vai culminar em 47 o fim. Os yogis, o yoga e os yogas vão tecendo contato com a ciência. Isso não necessariamente é ruim, por mais que possa ter causado algumas, como tudo, algumas facilidades assim que podem ter destoado talvez para alguns, né, do yoga tradicional. Isso certamente aconteceu. Por outro lado, se o yoga não tivesse entrelaçado com a ciência, talvez tivesse ainda tão restrito a um número tão pequeno de yogis que não teria sido popularizado, né? A questão é que ele foi, né, teve seus encontros. No doutorado, uma pergunta me surgiu que é: será que a principal causa, o obstáculo, o mal do yoga, que são os kleshas nas suas escrituras antigas? O primeiro klesha é a ignorância, a vidya. O segundo klesha é o apego. O terceiro, a aversão. O quarto, o medo da morte. E o quinto, o orgulho, ou um senso de eu maior. Esses são os kleshas, os produtores dos vrits, o turbilhão da mente. Bem que eu estou indo devagarzinho. Na sua modernidade, o yoga encontrando a ciência, eu percebi lá no mestrado que ele foi ressignificando suas escrituras. Se você pegar, ler Iyengar, ele vai falar de glândulas endócrinas, né? É algo novo, não existia isso na fisiologia sutil do yoga antigo. Claro que não, porque, né, as glândulas foram descobertas na Europa, né, pela ciência. E não significa que a ciência é melhor, tá ligado? Só significa que o conhecimento de glândula não aconteceu no século II a.C., né? Tudo bem, era uma outra forma de pensar o corpo. No doutorado, então, Sayakam pergunta assim: será que mudou também, já que foi ressignificado pelas escrituras biomédicas, a proposta de salvação ou de libertação do yoga, né? Patanjali descreve ali no Yoga Sutra dele, no século II a.C. E aí eu entrevistei yogis no Brasil, fazendo uma entrevista semi-estruturada. Uma das perguntas era: quais são os obstáculos do yoga? Né? Nas suas escrituras são os kleshas, né? A ignorância e os filhos dela, o apego, a aversão, o medo da morte e o orgulho. Mas, como eu já entendia na minha hipótese, o que surgiu foi o estresse. O estresse foi era o grande, ou é o grande obstáculo dos yoginis modernos. Foi o que eu descobri nas entrevistas durante o meu doutorado. Esse artigo, então, é uma compilação, é um pensamento a partir do meu mestrado e meu doutorado. E aí eu vou desenvolver aqui uma ideia que no doutorado está uma pincelada que eu desenvolvo um pouco mais, ou seja, o yoga e seus novos bens de salvação. 2 pontos: relaxamento espiritual e homeostase divina.
Então a gente vai adentrar isso. No artigo, então, a gente vai descrever quais são os antigos, os velhos bens salvação do yoga, ou dos yogas, ou do yoga de Patanjali, ou do yoga de Patanjali e do Hatha Yoga. E quais são eles? Kleshas. Os kleshas são os causadores do aumento dos vrits, turbilhão da consciência, a agitação da mente, olha só. Essa agitação da mente faz nós nos enredar em dor e em sofrimento, porque a gente confunde, o yoga é antigo, quem nós verdadeiros somos, Purusha, um ser que é imaculado. Nos confundimos porque somos ignorantes, primeiro klesha. E aí nos enredamos em pensamentos de comportamentos de apego, de aversão, de medo da morte, de orgulho, turbilhão da mente e enredamos num ciclo vicioso chamado samsara, um ciclo de dor e sofrimento. A ignorância. Para o yoga, ao contrário dos cristãos, você é enredado em sofrimento não porque você nasce culpado ou imperfeito. Você enreda em sofrimento e dor porque você não consegue perceber a perfeição que você já é. Então qual é a proposta? Diminuir esse turbilhão da mente, da consciência, para você vislumbrar o ser perfeito que você já é, que não é manipulado pelos encontros com outros corpos, emoções, sentimentos. E aí, tendo essa visão de Purusha, o observador, você então rompe esse ciclo vicioso e percebe então que você não é ansioso, não é depressivo, não é bravo, não é triste, mas está. E aí então você se liberta em vida do sofrimento humano, Kaivalya. Como é que eu consigo diminuir esse turbilhão da minha mente? Praticando então yoga e a cerne da técnica do yoga, da prática do yoga, que é a meditação. Praticando meditação, por um processo lento e gradual, eu vou diminuindo todos os dias, esse turbilhão da minha consciência, vislumbrando a perfeição que eu já sou, até que num certo momento eu consiga romper esse ciclo vicioso. E é o samadhi, essa experiência transitória de quando o turbilhão da mente cessa. E Kaivalya, ou Kaivalya, ou Moksha, para quem estuda Vedanta, é quando eu tenho a sacação de que, cara, eu não sou, mas estou. Se eu estou, eu posso mudar. Porque se eu sou, porra, não dá para mudar, né? Eu já sou. Né? Para os Hatha Yogis, por exemplo, mais do que a ideia do Purusha muito forte, é a ideia de acender Kundalini, uma energia, cósmica, que está na base da coluna, abrindo chakras, enfim, para que então eu experiencie o Samadhi. E aí é o mesmo rolê. Por isso tem muito mais técnicas corporais. Em vez de observar comportamentos morais, eu pratico asanas respiratórios, limpezas, meditação, como toda a base de qualquer tipo de yoga escola, para então eu vislumbrar, arrefecer o turbilhão da consciência e eu vislumbrar por hoje. Ou seja, os antigos bens de libertação e salvação do yoga. Porque modernamente, no encontro do yoga com a ciência e com o mundo moderno, e com populações e sociedades que não são indianas, portanto não são religiosamente embasadas no hinduísmo, porque a base é hinduísta, surge então a ideia do estresse como klesha. Olha lá, primeiro rolê. Ou seja, o klesha vai sendo de uma certa forma corporificado. Em vez de eu me preocupar na observação comportamental, de apego, aversão, medo, orgulho, uma falsa identidade sobre mim mesmo, eu percebo os reflexos, os ecos, a marola disso no meu corpo. E isso, para os yogis e yoginis modernos, se reflete no estresse. Mas o estresse aqui não é o mesmo da biomedicina. Esse é o ponto de virada do texto. Que tem uma boa parte do texto falando sobre o estresse biológico.
a origem dele, quem primeiro pensou ele, os autores, Benson, Cannon, Rancelier. Porque o estresse para o mundo do yoga não é esse da biologia. Ele vai ganhando, então, novas categorias. Acaba se tornando, então, uma espécie de um mal a ser extirpado. E aí eu vou apresentar, sobretudo, dois autores importantes, né? Um deles é uma filósofa chamada Balsev, que é muito legal. Ela compara cada um dos kleshas, apego, aversão, medo, a morte e orgulho, com uma emoção. Olha como ele se corporifica. Então ela vai dizer, cara, o klesha apego está ligado ao desejo. Algo me deu prazer, então eu acho que ele vai ser sempre causador do meu prazer. Então eu me apego a ele, o desejo. Ela vai dizer que a aversão está ligada ao ódio. Algo me fez entristecer, então eu tenho aversão para aquilo eternamente. Isso é um erro, né? Isso é um erro, isso é uma ilusão. O medo, a angústia, e o orgulho, o egoísmo. Então entenda qual que é o rolê aqui. Novos mitos. Novos bens de libertação. Por que novos? Por que não manteve antigo? Porque o yoga se espalhou em sociedades seculares, laicas, que não estão sobre o dossel hinduísta, e aí novas construções foram sendo feitas, você gostando ou não. O klesha, então, não é o oposto de dor, que seria o prazer, mas é o oposto do caminho para a libertação. E aí eu entro no conceito do klesha estresse. No yoga moderno, então, o klesha vai ganhando contornos de estresse. O estresse aqui não é biomédico. Essa é a parte mais difícil do texto, eu acho. Pelo menos foi para mim. O estresse aqui é entre aspas, se você quiser. Ou o estresse yogi, como eu coloco. Porque é o estresse sendo pensado e vivido dentro das tribos yogicas, né? Pensa o yoga tipo uma tribo, tá ligado? É uma nova forma de pensar, né? A gente já viu que no estresse biológico há 4 gatilhos do estresse, que é inato em nós: o medo, a raiva, a fome, a dor. Qualquer animal, sentindo-se com medo, com raiva, com a sensação que algo lhe falta, pode ser arroz, feijão, fome propriamente dita, ou angústia, o medo por algo que eu não sei o que é. E a dor. Qualquer animal com dor, com fome, sentindo que algo lhe falta, raiva e medo, dispara o eixo de estresse. E o yoga absorve isso. Então ele vai fazer uma construção de práticas para que esse estresse dentro da comunidade yógica, novos mitos, vão se arrefecer. Então, a ciência, ao invés de desencantar o yoga, como todo sociólogo sempre imaginou, desencantar significa desmistificar o yoga, fornece novas narrativas, novas construções de dor, sofrimento e cura da alma. Esse é um grande rolê aqui. O estresse para yogis e yoginis modernos é diferente da biologia. Ele toma emprestado e faz uma nova construção narrativa, uma narrativa espiritual. E aí nós vamos colocar o klesha agora como estresse. Em vez de samadhi, a busca por uma espécie de relaxamento espiritual, porque se o estresse e relaxamento são antagônicos. Se eu não quero ter o estresse, né, na narrativa do yoga espiritual, qual é o oposto do estresse? Relaxamento. Então o yoga vai buscar relaxamento. Nem à toa que nas narrativas do yoga, joga no Instagram, você vai ver a busca por uma espécie de um relaxamento, né? E Kaivalya, ou moksha, se você é do Vedanta, a libertação do sofrimento, vai se transformando numa espécie de busca por uma homeostase divina. Homeostase é outro nome da biologia emprestado por essa narrativa espiritual sendo construída pela tribo yógica moderna, como um estado de equilíbrio. Homeo, equilíbrio, estado. É um estado no qual o estresse não se manifesta. Se ele não se manifesta, não tem turbilhão da mente, entra num estado de homeostase divina. Se você buscar e jogar aí homeostase quântica, é um rolê aí disso.
tudo isso é embrionário, tudo isso está em construção, mas você consegue captar isso no discurso, na conversa, ou se você é um yogi, um yogini, na sua própria construção. Buenas hermanos. Então, essas 3 nomenclaturas que nós vamos encontrar no texto, né? Klesha como estresse, Samadhi como relaxamento espiritual e Kaivalya, a libertação em vida do sofrimento, como homeostase divina, são as transformações que eu identifiquei e expus nesse artigo Yoga e seus novos bens e salvação. É importante entender assim que nós vamos conversar mais, mas não é menor isso. Isso não significa uma deturpação da proposta do yoga. Significa uma inovação que yogis e yoginis realizaram no encontro com novas sociedades, que não são hinduístas. Isso é a primeira vez que acontece. O yoga, os yogas e os yogis e yoginis em encontro com outras pessoas que vivem em sociedades seculares e laicas, vem construindo ao longo de 100 anos, né? Se a gente pensar que o yoga vem para o Ocidente em 1897, numa nova construção. Forte abraço, muito obrigado.